Olá, eu sou Adriana Guiar, estou lendo o livro Viva na Quarta Dimensão, de David Ian Shu, capítulo 4, continuação. 3. Confie a Deus a carga da vida da terceira dimensão. Vivemos em um mundo cheio de ansiedade e frustrações, mas descarregue a ansiedade e confie a Deus o pensamento negativo e o temor. Ponha seus olhos em Deus. O Senhor Jesus teve compaixão daqueles homens que estavam sobrecarregados e, em convite a uma vida leve e tranquila, disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. A carga de seu pecado é pesada? A carga da vida é pesada? O jugo do diabo é pesado? A carga de sua enfermidade é pesada? A carga da sobrevivência é pesada? A carga da vida é triste? A carga da morte é dolorosa? Não se preocupe, diz o Senhor. Não se sobrecarregue. Eu a tomarei sobre mim, visto que eu já levei sobre mim toda a carga da cruz. Você deve somente confiar, obedecer e descansar à sombra das minhas asas. Não é emocionante esse convite? O Senhor é meu pastor. Tenho o costume de trazer à memória o seguinte versículo bíblico sempre que o medo aterroriza minha vida. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que se devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Salmos 91, de 5-7. A palavra de Deus é viva e eficaz. A terra e os céus passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. A palavra age ainda hoje. Quando a conhecemos, cremos em seu poder, quando a visualizamos e a confessamos. A sociedade coreana atravessa o vale da ansiedade. O medo da guerra oprime o coração do povo. O conflito que envolve a questão nuclear com a Coreia do Norte e a guerra no Iraque são alguns dos fatores que alimentam a tensão. Vimos a calamidade da guerra do Iraque e isso causa uma tensão maior por causa do temor da possibilidade de uma guerra na Península Coreana. Procuramos aparentar paz, mas na verdade é impossível desfazer o temor da ansiedade. Outra questão é o conflito de ideias na área política, por causa da brusca mudança geracional. A geração jovem critica a geração adulta de conservadores, enquanto os adultos criticam a nova geração por ser extremamente reformista. Desta forma, nosso país se dirige novamente para o caos e o conflito. Outro problema é a crise econômica. Disse que as exportações não caíram, no entanto, a economia do país se encontra em crise. A taxa de endividados, de desemprego e os preços estão em pleno aumento, o que provoca ansiedade entre os trabalhadores. Além do mais, uma epidemia não identificada de origem chinesa ameaça a vida de muitos sul-asiáticos e europeus. Existem numerosas enfermidades que os médicos não podem identificar. Como consequência, o número de centros de controle mental aumentou drasticamente. Anualmente, publicam-se mais de 100 livros que tratam sobre o controle mental e autoajuda, e cada vez é maior o número de pessoas que buscam bruxos e os psicólogos. O século XX foi uma história de guerras. Entre 120 e 180 milhões de pessoas morreram somente no século XX por causa de massacres e guerras. Entre 1945 e 1990, só houve 3 semanas sem guerra.
Ainda assim, são muitos os fatores que nos fazem atravessar o vale de temor e ansiedade, tanto em termos nacionais como mundiais. A solução não está nos bruxos nem nos psicólogos. A solução está somente em Jesus Cristo, nosso pastor. Jesus Cristo, que tem toda a autoridade nos céus e na terra, toma-nos pela mão quando atravessamos o vale da sombra da morte. Tomados pela mão de Jesus Cristo, podemos atravessar pelo vale da sombra da morte, porque somente o Senhor pode guiar-nos com a sua vara e seu cajado. A vara do Senhor representa direção. Em João 10:3 diz: o porteiro abriu-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. O Senhor é o nosso pastor, e somos suas ovelhas. O Senhor conhece cada um de nós pelo nome e nos guia com a sua vara e nos chama pelo nome.